Bom dia, turma! Bom dia! Em nossa aula de história de hoje, vamos corrigir a página 68 da atividade. Vamos falar agora um pouco sobre os escravos. Os negros vieram de onde? Da África. Eles chegaram aqui no Brasil em navios negreiros, trazidos em péssimas condições, em condições desumanas. Os navios eram lotados, os negros não tinham higiene, não tinham boa alimentação e muitos acabavam o quê? Morrendo, não é isso? Vamos falar também, os negros aceitavam ser escravos, sim ou não? Não. Eles lutavam pela liberdade, eles não queriam ser escravos. Mas quando chegaram ao Brasil, eles começaram a trabalhar em diferentes funções. Muitos foram para a lavoura de cana-de-açúcar, outros para as lavouras de café e também para o quê? Para a extração de pedras preciosas, onde os negros eram obrigados a passar o dia todo com as suas pernas dentro d'água à procura de ouro e também nas minas. Então, os negros, eles resistiam à escravidão, eles não queriam ser escravos. O que acontecia com eles? Muitos fugiam e se refugiavam onde? Em quilombos. O que são quilombos? São locais de refúgios para os negros, onde os negros, quando fugiam das fazendas e dos seus senhores, iam se abrigar nesses quilombos. Um dos quilombos mais famosos que até hoje a história fala foi o quilombo de Zumbi dos Palmares. Esse quilombo dos Palmares estava localizado entre quais estados? Alagoas e Pernambuco. Um dos seus líderes era Zumbi dos Palmares. O que foi que aconteceu com Zumbi? Zumbi foi traído por alguns que estavam ao seu lado e ele foi capturado e morto. Então vamos falar agora um pouco sobre o quilombo dos Palmares, que nós temos aqui na página 66. Nós já sabemos que os quilombos eram locais de refúgios e até hoje existem comunidades quilombolas. Nós temos comunidades em Laranjeiras, na cidade de Laranjeiras. Temos também uma comunidade quilombola, que é Cantagalo, essa comunidade quilombola, que está localizada em Capela, ou é depois de Capela, essa comunidade quilombola. Nessa comunidade vivem pessoas negras, que muitos deles foram escravos ou descendentes de escravos. Como assim? O pai da pessoa era escravo. Aí a pessoa, naquela época, quando uma da sua família era escravo, toda a família era o quê? Escravo. Então, nessa comunidade quilombola, essas pessoas que vivem, elas fazem o quê? Elas fazem o quê nessas comunidades? Elas preservam a sua cultura e os seus costumes. Então, por isso que elas são conhecidas como comunidades quilombolas, porque a maioria das pessoas que moram lá foram pessoas, ou algumas pessoas que foram escravos, ou descendentes de pessoas que sofreram durante a escravidão, não é? Giovana, presta atenção no que a tia está falando aqui. Além dos escravos trabalhar nas lavouras de café, nas lavouras de cana-de-açúcar e na mineração à procura de ouro, muitos negros trabalhavam também nas atividades domésticas e também nas atividades voltadas da pecuária e da agricultura. Eles trabalhavam nas atividades da pecuária e agricultura, na criação de gado, na plantação, tudo isso os negros trabalhavam. E as mulheres negras também, elas trabalhavam na casa dos seus senhores, em atividades domésticas, como elas limpavam a casa, preparavam a comida, e muitas mulheres negras eram amas de leites. Como assim ama de leites? A mãe, a senhora, que é a esposa do fazendeiro, tinha o bebê, mas ela não tinha leite suficiente para amamentar a sua criança. Então, quem era que amamentava?
a ama de leite ou mãe preta, que era conhecida as mulheres que amamentavam os filhos dos donos da fazenda, que eram dos seus senhores. Então, tudo isso, a mulher negra se tornava ama de leite ou a mãe preta dos filhos dos seus donos. Muitas vezes, muitos escravos adquiriam uma doença chamada banzo. Essa doença banzo, eles não tinham vontade nem de comer, nem de beber. Com isso, muitos acabavam o quê? Ficando doentes, com saudade da sua vida que tinha na África, com saudade da sua família, acabava adquirindo essa doença e morrendo. E muitos chegavam a definhar até morrer. Devido aos maus tratos, os negros fugiam do capitão do mato. O capitão do mato era um quê? Um feitor que administrava o trabalho escravo e aplicava castigo por desobediência aos escravos. Então, o capitão do mato era responsável em cuidar da fazenda, administrar a fazenda e, além disso, tinha a função de maltratar os negros. Veja quantos sofrimentos os negros passavam. Hoje, graças a Deus, nós não vivemos a escravidão, não é? Mas até hoje, pessoas negras lutam por respeito, lutam contra o preconceito e lutam por alguns direitos que muitas vezes a sociedade faz o quê? Faz o quê, Nina? A sociedade? As questões de negar. Isso, muito bem. Muitas vezes a sociedade nega o direito que aquela pessoa negra tem. Lembrando que nós não temos que o quê? Que definir uma pessoa pela sua cor. Temos que olhar o que está dentro do coração de cada um de nós, não é isso? E de cada pessoa que se aproxima de nós. Lembrando também que todo mundo merece respeito. Por isso que nós temos que dizer não à violência, não ao preconceito, não ao racismo, não é isso? Não para essas atitudes. Essas atitudes vai nos beneficiar em alguma coisa? Não. Só vai nos tornar pessoas o quê? Egoístas, não é? E ruins. Pode falar, Raíssa Beatriz, você quer falar? Teve um caso nos Estados Unidos, recentemente, em 2020, que um cara negro, ele estava comprando algo, eu vi na reportagem, que nos Estados Unidos esse cara negro estava comprando alguma coisa em algum supermercado, ou não sei, se foi alguma coisa, e um policial com ato racista abordou esse homem negro, por ele ser negro, com preconceito, e chegou, parece que até jogou ele no chão, colocou, e chegou até a sufocá-lo, não foi? Aí ele morreu. Foi, ele chegou, sufocou tanto que ele acabou morrendo. Pode falar, Nina, depois você, Ana. A pessoa foi presa. Ele respondeu, está respondendo o processo, o policial branco. Você pode falar. Ana Luísa, que você levantou a mãozinha. Tia, eu vi uma parte de um filme que comandante tinha um filho do moço que estava no shopping. O filho estava no shopping pela primeira vez. E ele era negro. Aí chegou um segurança e ele disse assim, por isso ele está incomodando as pessoas, saia do shopping, porque aqui não é lugar de pedir esmola não, só porque ele era negro. Olha que ato racista. Que ato de a pessoa fez com preconceito. Quer dizer, porque a pessoa é negra não pode ir ao shopping, não, é? Todo mundo tem o mesmo direito de ir e vir. É porque a sociedade é preconceituosa. Oi, Nina. Eles nem têm razão de não gostarem do negro, eles só não gostam por não gostar. Tipo, qual é a coisa? Por que você não gosta do negro só por causa da pele? A cor não define ninguém não, gente. Nem cor, nem cabelo, nada define ninguém. O que define a pessoa é o seu caráter, a sua personalidade. Pode falar, Raicinha. A gente tem que olhar o caráter da pessoa. Porque tem gente que é branca e faz a maldade. Isso é. Tem gente que é morena e não faz a maldade. Isso assim. É por isso que é uma coisa que a gente tem que lembrar sempre. A cor não define ninguém. A cor não define ninguém. Tem pessoas que são
que são ruins, porque são ruins mesmo, não tem essa questão de cor. Mas a sociedade é preconceituosa e racista. Essa atitude do shopping eu vi, foi em São Paulo. Só porque uma criança negra estava no shopping, o segurança falou que era para ele se retirar, porque ali não era local de pedir esmola. E o menino não estava pedindo esmola, o menino estava passeando com seus colegas. Seu pai. Eu não sei se era o pai, era? Ah, seu pai, né? Pode falar, Nina. Mas é melhor se colocar no lugar do outro. Se você quer que a pessoa faça com você, não faça com ela. Pois é, mas a questão das pessoas é que não se colocam no lugar do outro. Muitas pessoas gostam de julgar, ser racista, ser preconceituosa e não respeitar o outro, nem o espaço que o outro está. Pode falar, Giovana? E também, às vezes, uma pessoa faz uma gracinha, só que é sem graça. São brincadeiras e vamos dizer assim, brincadeiras e algumas coisinhas que são desnecessárias, né? Maldosas também. Mas perigosas. E perigosas também, porque uma palavra dita não pode ser voltada atrás. Uma palavra dita já foi dita. Oi, Nina. Uma palavra dita machuca muito. E tem outras brincadeiras também que são perigosas. Meu pai disse que nunca era para brincar de deixar desafio. Porque eu poderia ser desafiada a comer alguma coisa, tipo uma planta. E se aquela planta for venenosa? Essas brincadeiras, ultimamente tem acontecido, essas brincadeiras de verdade e desafio. Eu particularmente, certas brincadeiras eu nem participo, nem gosto. E digo pra vocês, como o pai de Nina sugeriu, essa questão de verdades. Verdades são aquilo que a gente vai falar sobre a nossa vida. Desafio é o outro, desafiar você a fazer coisas absurdas. Como, vamos dar um exemplo, pular de uma ponte ou pular no mar. São coisas absurdas, perigosas, que podem trazer consequências sérias. Pode falar, Ana. Sofia? É muito perigoso isso mesmo. Porque, imagina, tem verdade desafio das opções. A pessoa escolhe desafio. Aí a pessoa pode escolher uma coisa muito perigosa. E agora vai ter a morte da pessoa. Isso é perigoso. Levando a consequências sérias. Agora vamos falar também, nós sabemos que um líder negro muito importante dos quilombos foi Zumbi dos Palmares. Mas também nós temos mulheres que lutavam contra a escravidão. Nós temos aqui Aqualtude, temos Teresa do Guarité e temos Dandara. Foram mulheres que lutaram contra a resistência. Agora nós vamos corrigir a página 68, por favor. Primeira questão. Os símbolos vão ajudar vocês a encontrar o nome das cidades onde acontecia o desembarque dos negros. Nina, diga aí. Recife, Salvador e Rio de Janeiro. Muito bem, então as cidades onde desembarcavam negros eram aí, quais são? Recife, Salvador e Rio de Janeiro. Isso. Vamos aqui, ó, fazendo todo mundo. Recife, Salvador e Rio de Janeiro. Aí vamos agora para a segunda questão. Em qual local foi erguido o memorial Zumbi dos Palmares? Pinte uma letra sim e outra não para descobrir a resposta. Qual local? Serra da Barriga. Muito bem. Serra. Sim, eu vou pedir para cada um ler. Vou ler a pergunta e vocês vão dizer a resposta. Na terceira questão, nós temos aí, pesquise e escreva a função da Fundação Cultural Palmares. Então, qual era a função dessa Fundação Cultural Palmares? Pode falar aí, Ana Luísa, depois Nina. Você fez, Nina? A terceira questão. Sim. Fala aí. Tem como uma das suas atribuições realizar o levantamento dos quilombos Contemporâneos existentes no território nacional. Você, Nina, fala aí o que você fez. Falou. Preservação. Isso, preservação também. Preservação de quê?
Não é preservação da população cultural, não? Cultural. Ah, Cultural. isso, tá. Históricas. Históricas. Sociais. Sociais. E econômicas. E econômicas. Decorrentes da influência negra no Brasil. Peraí. A influência negra no Brasil, né não? No Brasil. Isso. Você fez, Anne? No. Você, Cleane, fez a terceira? Fez. Leia aí pra mim, por favor. Programação e preservação dos valores culturais, históricos, sociais e econômicos decorrentes da influência negra. Muito bem. Você fez, Raicinha? Não, filha. Você, Letícia, fez a terceira? Você, Raíssa Beatriz, fez? E você, Ana? Então vamos agora. É muito importante tudo que Ana Luísa disse, Cleane e Nina. Que o mais importante desse memorial, dessa Fundação Cultural Palmares, é preservar os valores o quê? Históricos, sociais da cultura negra, não é isso? Temos que lembrar do povo negro como um povo que o quê? Que luta, que lutou e luta até hoje por seus direitos, não é? Então vamos aí, leia pra mim aí, Cleane, a terceira, a sua. Programação. Como? Promoção. Sim, pode falar. E preservação. A que você fez também tá correta, Ana Luísa. Qual é a questão? É a mais fácil de todas, né? De onde vieram os escravos? Muito bem. Senzala era o quê? Local onde os negros eram instalados. Senhores, quem era? Donos dos escravos. Engenhos de açúcar era o quê? Os escravos trabalhavam. Então vocês vão numerar aí. 3, 4, 1, 2. Muito bem. A quinta questão. Pesquise informações sobre o Dia Nacional da Consciência Negra e escreva aí. O que é o Dia Nacional da Consciência Negra? É só naquele dia que a gente tem que lembrar do povo africano, do povo negro? Não. Todos os dias, todos os negros e todas as pessoas merecem o quê? Respeito. Muito bem. Então, Respeito e direitos. respeito, direitos e deveres também. Todo mundo possui nessa sociedade. Precisamos dizer não ao preconceito e não ao racismo.
Aí agora nós vamos falar um pouco aqui sobre a resistência africana à escravidão. Na página 69 aqui. Vamos ler o assunto e vamos responder essa página também. De saúde? Sim. A resistência africana à escravidão. Os escravos sempre resistiram à escravidão. Cleane, menina, presta atenção. A forma de sua resistência é que variava. O que era que os negros faziam? Fugiam, cometiam suicídio e muitos lutavam. Por que eles cometiam suicídios? Porque eles não queriam ser escravos. Então, para eles achavam que a morte era a solução. Diferentemente dos indígenas, que conhecia bem o território brasileiro e sabia como nele sobreviver, os negros tinham grandes dificuldades para fugir, porque não tinham o mesmo conhecimento dos indígenas. Como nós sabemos que os primeiros habitantes aqui no Brasil foram quem? Os indígenas. Então, os indígenas, eles conheciam nossas florestas e nossas matas. Já os negros não. Eles sentiam dificuldades nas horas da fuga. E muitos acabavam o quê? Morrendo ou sendo capturados pelo capitão do mar. Além disso, os negros fugitivos eram Os negros fugitivos eram procurados pelos capitães do mato. Então, esses capitães de mato, eles iam o quê? Até essas florestas capturar esses negros que tinham fugido dos seus senhores ou dos seus donos. E quando esses negros eram capturados pelos capitães do mato, eles sofriam muito, porque eles eram maltratados, apanhavam muito dos capitães e muitos chegavam até morrer de ser tão maltratados por esses capitães. Estes que procuravam e capturavam os negros fugitivos eram chamados de capitães do mato. Eles faziam isso porque, em troca de dinheiro, seus senhores ofereciam recompensas para que esses capitães do mato encontrassem os negros que fugiam. Mesmo assim, os negros fugiam e se refugiavam em quilombos. Os quilombos eram aldeias praticamente autossustentáveis que existiam em locais de difícil acesso para aumentar a segurança dos negros fugitivos. Nos quilombos, os negros buscavam restaurar o quê? A sua forma de vida que tinha na África, incluindo sua cultura e suas tradições. Então, como a tia falou, os quilombos eram locais de refúgio, onde os negros eles faziam o quê? Eles cultuavam e mantinham sua cultura viva. Vamos responder a primeira, a segunda e a terceira questão, turma. Aí todo mundo respondendo agora. Na primeira questão nós temos aí: como era a forma de resistência dos negros, que a tia falou? Eles faziam o quê? Fugas, muito bem. Suicídio e lutas. Eram essas três coisas que os negros resistiam. A sua forma de resistência era essa: fugas, suicídios e lutas. Eles lutavam para o fim da escravidão. Eu posso apagar isso aqui? Sim. Hoje essa não apague a tinta. Viu? Então, na primeira questão vocês vão colocar fugas, suicídios. Ó, primeira questão: fugas, suicídios e lutas. Isso era a maneira que os negros resistiam à escravidão. Na segunda questão nós temos aí: escreva a diferença em relação à sobrevivência do índio e do negro. Como a tia falou, o índio conhecia o quê? O território brasileiro e sabia como sobreviver. Já o negro tinha o quê? Grande dificuldade
para fugir, porque não conhecia o território brasileiro e não sabia como nele sobreviver. Então, ó, aqui, ó, na segunda questão. Na letra A, o que acontece? Os indígenas conheciam bem o território. Conheciam bem o território. Brasileiro. E sabiam como sobreviver nele. Já os negros, eles não conheciam o território. Não conhecia o território brasileiro. Com isso sentia o quê? Dificuldade, né? Então, como nós temos aí, né? Na primeira questão, como era a forma de resistência que os negros resistiam? Eles praticavam o quê? Fugas, suicídios e lutas. Na segunda questão, vocês vão fazer o quê? A diferença em relação aos indígenas e aos negros. Nós sabemos que os indígenas faziam o quê? Eles conheciam bem o território brasileiro e sabiam como sobreviver. Já os negros não conheciam o território brasileiro e sentiam o quê? Dificuldades na hora de fugir e sobreviver nele. Então, os negros passavam por grandes o quê? Dificuldades. Porque como nós sabemos que os indígenas, eles o quê? Já moravam nas nossas terras, eles já conheciam as florestas, as matas, onde tinha rio, tudo isso. Como eles iam sobreviver, que lá um local tinha o quê? Plantas frutíferas. Já os negros, eles vieram aqui e não conheciam nada. Por isso que eles tinham muitas dificuldades. E a sua forma de resistência era praticada através de quê? De fugas, suicídios e lutas. Então, como nós sabemos, o povo negro sofreu muito durante essa época da escravidão. Vamos agora para a terceira e última questão. Quem eram os capitães do mato e o que faziam? Nós sabemos que os capitães do mato eram o quê? Caçadores. Eles ganhavam o quê? Dinheiro para capturar os negros que fugiam. Então, na terceira questão, os capitães do mato, um copinho aí, por favor. Os capitães do mato, eram homens que iam atrás dos negros fugitivos
para capturá-los e devolvê-los aos seus donos. Aos senhores, em troca de quê? Isso. Em troca de dinheiro. Então, na terceira questão, nós temos aí: os capitães do mato eram homens que iam atrás dos negros fugitivos para capturá-los e devolvê-los aos senhores em troca de dinheiro. Como os negros sofriam, né? Fugiam, quando estavam fugindo, ficavam felizes porque na cabeça deles eles deixariam de ser escravos, mas tinha uma pessoa responsável em capturar eles, que eram os capitães do mato. Aí vocês vão responder em casa, turma, a página 70, por favor, que é a quarta, quinta, sexta, sétima, oitava e nona questão da página 70, vocês vão responder em casa. Então, como a tia falou, ó, os capitães do mato eram homens que iam atrás dos negros fugitivos para capturá-los e devolvê-los aos senhores em troca de dinheiro. Então, durante essa época da escravidão, o povo negro foi humilhado. Não, ele, além de ser humilhado, ele tinha o quê? Sofria muito, né? Eles lutavam, eles não resistiam à escravidão, eles não queriam ser escravos. Eles queriam ser um povo livre. E até hoje, o povo negro luta pelo preconceito e pelo racismo. Então, por isso que nós temos que dizer